Olha, Beca, essa foi uma receita elegante, hein? Os confeiteiros deram conta de entregar tanta sofisticação. Olha, Doni, esse bolo cereja imperial exigia muita atenção aos detalhes e nem todos os confeiteiros conseguiram atender essa etapa, viu? Bom, agora eu tô curioso. Quero saber quais são os segredos para sair tudo bonito, saboroso. Beca, mostra pra gente. Com certeza. E para começar essa receita, eu vou fazer uma massa chamada de Joconde. É uma massa à base de farinha de amêndoas. Eu vou começar aqui na batedeira fazendo um merengue francês. Claras de ovos. A gente vai bater um pouquinho essas claras. Já ganharam um pouquinho de leveza. Agora eu vou acrescentar açúcar e vou adicionar uma pitadinha de cremor de tártaro. E é só bater. A gente vai deixar esse merengue guardadinho aqui. Em outro recipiente, vou acrescentar os ovos e agora o açúcar. Já vou bater um pouquinho os ovos com açúcar. Vamos acrescentar a farinha de amêndoas, farinha de trigo e uma pitadinha de sal. Mistura tudo. E agora sim, a gente vai colocar o nosso merengue francês, que já está pronto. Esse merengue vou colocar aos poucos, porque é ele que vai deixar a nossa massa mais leve. E agora, no final, a gente vai acrescentar um pouquinho de manteiga derretida. Massa tá pronta, podemos colocar nas formas e levar ao forno. A gente vai assar a 180 graus, nosso forno já tá pré-aquecido e essa massa vai ficar no forno por 25 minutinhos. Qual é essa etapa? Agora a gente vai fazer um dos recheios, que é uma ganache de kirsch. É uma bebida alcoólica que é feita a partir de cerejas e é uma delícia e vai dar um toque especial nessa ganache. Tem cereja, tem um toquinho de álcool, não tem como ficar ruim. Concordo, Doni. Para começar a ganache, a Beca vai levar o chocolate pro micro-ondas e deixar até derreter bem. Olha essa cremosidade. Agora é só colocar creme de leite e kirsch, uma bebida alcoólica feita à base de cereja, que vai trazer brilho especial para a ganache. Tá uma maravilha, Bequinha! Hora de colocar essa ganache no saco de confeitar. Depois da ganache, a gente vai começar agora a preparar uma outra camada. Um creme de manteiga, também de cerejas, afinal estamos falando de uma cereja imperial. E para fazer esse creme de manteiga, a base é um merengue suíço. Então a gente já fez merengue francês em uma das etapas e agora a gente vai fazer merengue suíço. Então quase uma aula de merengues aqui, né? Uma viagem pela Europa também. Também! Porque a nossa cereja imperial é uma releitura de uma receita clássica suíça chamada Zuckerkirschtorte. Não sei se a pronúncia tá bem correta, né? Porque alemão eu não falo muito bem. E é uma receita super deliciosa. Teve origem em Zug, que é uma cidade na Suíça, conhecida como a cidade das cerejas. Por isso que é uma receita com muitas etapas com esse sabor e ela é bem deliciosa. Enquanto eu vou preparando aqui, a gente vai conversando sobre essa receita. Então eu coloquei na panela as claras, o açúcar, vou ligar em temperatura baixa. Então, o primeiro passo do merengue suíço é a gente derreter o açúcar e, ao mesmo tempo, cozinhar lentamente essas claras. E eu vou ficar mexendo aqui até esse açúcar dissolver por completo. Ó, a base do nosso merengue suíço já tá pronta e agora é só bater. E agora só falta acrescentar a manteiga. Agora a gente vai saborizar esse creme com cerejas. Aqui a gente tem uma pasta de amarena, que é um tipo de cereja. Olha! E agora, para finalizar, vou acrescentar cerejas picadas. Creme de manteiga tá pronto, saborizado. A gente vai reservar para a hora da montagem. O Beca, esse é um doce de várias camadas. Na receita original, quais são elas? Na receita original, a Zuckerkirschtorte, nós temos um pão de ló, temos uma outra camada que é uma massa à base de merengues e amêndoas, que é bem deliciosa. Temos o creme de manteiga, que é saborizado com kirsch e finalizado, toda a finalização desse doce é com amêndoas laminadas. E nessa recriação aqui? A nossa releitura tem essas camadas e mais algumas.
É bem gostoso. Então, nós temos o tradicional pão de ló, que eu já fiz aqui. Então, eu usei aquela receita tradicional mesmo, sem segredos. Assei o pão de ló e cortei em camadas fininhas. Na montagem do nosso doce, nós vamos utilizar 5 camadas de pão de ló. Aqui nós temos também aquela massa Joconde, que é a que a gente fez no começo da receita, que tem amêndoas. Olha, é mais macia, mais maleável que o pão de ló e é bem saborosa. As duas massas a gente vai umedecer com uma caldinha de açúcar e amarenas, que é aquela cereja gostosa também. Então aqui ó, uma calda saborizada. E nossas camadas de recheio, né? Temos o creme de manteiga com cerejas e a nossa ganache de kirsch. Muitos sabores. Então a gente vai começar pelo pão de ló. Tá. Para colar aqui a nossa primeira camada no tabuleiro, eu vou usar aquele truquezinho, uma colinha com o próprio recheio. Então só coloco aqui um pontinho, centralizo a massa e temos aqui a primeira camada de pão de ló, que a gente vai umedecer bastante com a nossa caldinha de cereja. A gente vai colocar aquela ganache de kirsch deliciosa. A gente vai colocar mais uma camadinha. Essa aqui é da massa Joconde, aquela massa com amêndoas. Eu também vou umedecer. Uma camadinha aqui de creme de manteiga. Agora a gente vai repetir todas as camadas, a mesma montagem. Como o nosso bolo já ganhou uma certa altura, eu vou fazer aquela contenção com acetato. E agora é só repetir as camadas sucessivamente. Vamos finalizar com pão de ló. Começou fofinho, termina fofinho. E com bastante calda. Prontinho, nosso bolo está montado. Agora a gente pode levar para a geladeira. Enquanto as etapas descansam na geladeira, a gente vai começar a fazer a mousse. A gente vai começar pela etapa do pralinê. Para fazer esse pralinê, eu derreti o açúcar até ele chegar naquele ponto bem dourado, virar um caramelo, e acrescentei as amêndoas. Depois eu espalhei num tapetinho antiaderente e esperei resfriar. Então fica assim, ó, bem crocante e gostoso. A base da nossa mousse vai ser uma pasta de amêndoas. Para fazer essa pasta, a Beca vai processar o pralinê. Ficou linda! Doni, deixa esse preparo reservado que a gente vai usar já já. Para a calda, a Beca vai colocar água e açúcar na panela, misturar e só depois ligar o fogão em temperatura média até atingir 110 graus. Enquanto isso, ela aproveita para bater as gemas até dobrar de volume e ficar nessa textura. Então elas dobram de volume, elas ficam bem airadas. Agora é só adicionar a calda aos poucos para as gemas cozinharem lentamente. Assim que a tigela esfriar, já pode parar de bater. Agora a gente vai acrescentar gelatina, que já está hidratada, já está derretida, e um sabor especial, que é o licor de amaretto. E só bater novamente. Claro que o licor de amêndoas é opcional. Para quem não quiser deixar essa receita alcoólica, pode tirar o licor de amêndoas e utilizar uma essência de amêndoas para conseguir esse mesmo sabor. E nós vamos colocar a nossa pasta com chocolate. Ó, agora é só acrescentando aos poucos, misturando bem. E olha a nossa mousse como tá ficando. Bem bonita, saborosa. Agora, para dar aeração para nossa mousse, a gente vai colocar creme de leite batido nesse ponto aqui, ó. Essa mousse vai para um molde de meia esfera e depois de refrigerar, será a cúpula do nosso doce. Deve estar realmente uma delícia. Para a mousse firmar bem, a Beca vai levar ao congelador. Nosso bolo de várias camadas já saiu da geladeira e agora qual é o próximo passo? Agora nós vamos fazer uma blindagem de chocolate, ou seja, uma cobertura de chocolate, só para deixar ele bem lisinho, porque a verdadeira cobertura vai vir depois, viu, Doni? Já coloquei na nossa boleira giratória, essa bailarina. Vou tirar o acetato. Eu tenho aqui chocolate meio amargo, derretido, misturei com creme de leite, fica naquela textura de ganache. E eu só vou distribuir uma camada.
em volta do bolo inteirinho. Então, começo pelo topo. Não precisa ser uma camada grossa. Aqui eu só vou espatular mais um pouquinho, deixar ele bem lisinho e a gente vai levar para a geladeira. Enquanto o nosso bolo com a blindagem tá lá resfriando na geladeira, a gente vai partir para a glaçagem. Isso, a nossa mousse já tá bem geladinha, bem firme, já desenformei. Agora a gente vai fazer aquela cobertura bem bonita. Espelhada. Uma glaçagem que é de chocolate e vai dar esse acabamento espelhado e bem brilhoso pro nosso doce. Então o importante aqui, a gente tem mousse congelada, glaçagem tá em 32 graus. Agora a gente vai levar para o ultracongelador. Poucas vezes eu vi essa bancada com um ingrediente só, Beca. Verdade, mas desse ingrediente vai nascer uma decoração tão bonita. Toda a decoração lateral da nossa cereja imperial, aqueles laços de chocolate. Para fazer esses laços, a Beca vai distribuir o chocolate nas tiras de acetato, alisar e esperar chegar na fase de pré-cristalização. Assim que estiver opaco, é só virar e colar a ponta. O primeiro laço já está pronto e agora é só repetir o processo para ter todos os laços da nossa cereja imperial. Nosso bolo já está devidamente blindado. E refrigerado, bem geladinho, até transferir agora para uma grade, que a gente vai fazer uma cobertura de chocolate crocante em cima desse bolo. Vai passar mel nele? Não é mel, aqui é manteiga de mel? cacau. Parece mel, mas não é. Derreti a manteiga de cacau. Ó, ela tá bem líquida novamente. E nós vamos misturar a manteiga de cacau no chocolate meio amargo que já tá derretido. Por que eu vou misturar manteiga de cacau no chocolate? Boa pergunta. Para deixar ele mais líquido, pra gente conseguir fazer uma cobertura de chocolate. Entendeu? Entendi. Vou acrescentar aqui as amêndoas. Essas amêndoas, eu já dei uma tostadinha, triturei as amêndoas, então elas ficam aqui, ó, nesse tamanhinho. Já vou transferir para esse outro recipiente. Pronta, agora a gente vai esperar ela chegar numa temperatura de 30 graus para aplicar e dar aquele acabamento bem bonito para o nosso bolo. Nossa cobertura continua caindo, vou levar imediatamente para a geladeira para esse chocolate endurecer e formar uma casquinha bem gostosa no nosso bolo. E agora a Beca vai ensinar como fazer a cereja do bolo. Uma técnica super legal de confeitaria chamada de açúcar soprado, que vai dar um visual bem imponente para nossa cereja, parece até uma obra de arte, sabe? Uma escultura de açúcar. Para fazer o caramelo, a Beca vai colocar açúcar, água, cremor tártaro e glucose. Ó, Doni, já dissolvi o açúcar, agora sim eu vou ligar em temperatura média, média alta, mas antes de ligar, vou ensinar um truque. Vou colocar aqui, ó, o plástico filme, bem na superfície da panela. Vou deixar um espaço para a gente colocar o termômetro. E agora sim eu vou ligar. Vou criar uma mini estufinha aqui dentro dessa panela, que vai acelerar o aquecimento do açúcar. Vou ligar aqui em temperatura média e a gente vai deixar esse açúcar aquecer até ele chegar em 160 graus. Agora que o açúcar já chegou a 160 graus e caramelizou, ela vai colocar as luvas, despejar o preparo e colocar corantes Bordeaux e rosa. Com o tapetinho, a Beca vai fazer movimentos das laterais para o centro, apertando o caramelo para dar a cor e a textura corretas. Para deixar o açúcar mais maleável, ela vai colocar um pedaço no molde de silicone e levar ao micro-ondas por 10 segundos. Olha o que nós temos aqui, ó. O açúcar, ele fica um pouquinho mais maleável. Nesse ponto, eu consigo trabalhar sem problemas, tá? O mesmo processo que a gente fez ali no tapetinho, eu vou fazer nessa porção menor. Agora eu vou pegar outra parte da nossa forminha de silicone e vou apertar o nosso açúcar aqui dentro. Dessa maneira, eu já vou modelando o nosso açúcar quase num formato de moedinha. Já tenho o nosso açúcar no formato de uma moedinha. Com a própria forma, eu já vou juntando as bordinhas, vou formando uma semi-coxinha aqui dentro e eu vou vestir o meu polegar com esse açúcar. Modelei aqui, apertei as bordinhas, vou tirar o meu dedo e agora, com essa bordinha mais fina, eu vou pressionar aqui no nosso canudinho.
A gente tem aqui um canudinho de metal com uma bombinha de ar na ponta. É dessa bombinha que vai sair o ar, que vai inflar o nosso açúcar, tá? E aqui tá o segredo para o sucesso. A gente precisa vedar bem esse açúcar no canudinho, tá? Para não sair nenhum ar a mais. Então, ó, eu vou com o maçarico aquecer novamente essa bordinha para eu prender bem esse caramelo aqui, para não correr o risco de nenhum ar escapar. E agora é só soprar o açúcar. Então vem aqui, ó. Em uma das mãos eu coloco o açúcar, na outra a bombinha e venho bombeando devagar, ó. E ó, como a gente tem a cerejinha aqui, o formato da cereja, eu já vou, ó, apertar pra gente formar a cerejinha perfeita, ó. Vou inflando e vou modelando. Prontinho. Agora, o que nós precisamos fazer? Tirar essa cereja do canudinho. E como faz isso? Com o próprio maçarico. Então, a gente vai aquecer aqui. Ó, vou utilizar minha forminha de silicone como base. E aqui temos nossa escultura de cereja feita com açúcar soprado. Mas para virar uma cereja de verdade, falta o cabinho. Para fazer o cabinho da cereja, a Becca vai colocar corante verde e marrom no caramelo, misturar e depois puxar o açúcar. Assim que resfriar, é só cortar, derreter um lado para fazer o detalhe e o outro para colar na cereja. Temos aqui nosso bolo, já coloquei a mousse em cima do bolo, fiz uma fita de chocolate, a mesma técnica que a gente utilizou para fazer os laços, eu utilizei para fazer essa fita. E os nossos laços já estão dourados, olha que bonito. Para a gente colocar os nossos laços de chocolate, eu deixei essa pontinha aqui, lembra? Uhum. É proposital, porque é essa pontinha que vai ser o encaixe dessa decoração. Então, entre mousse e bolo, eu vou fincar esse laço mesmo, ó. Colocar ele aqui dentro do doce. Prontinho, todos os laços dourados estão aqui. Adorei, tá lindo. E agora é hora da coroação da cereja? É isso mesmo. Vamos coroar o nosso doce. Na base a gente tem uma plaquinha de pralinê. E agora sim, vamos coroar o nosso doce. E aqui está a nossa cereja imperial. Vou tirar a nossa cereja aqui, vou dar de presente pro Doni. Opa, vou levar lá pra minha tia, ela vai colocar na cristaleira. Nossa, cristaleira, é verdade. Ela vai adorar, viu? Aqui, ó. Se eu não falar que é de açúcar, ela vai achar que é de cristal mesmo. E agora sim, vamos cortar o nosso doce. Olha esse espetáculo, meu Deus do céu. Becca. Pensando aqui se eu mereço tudo isso. Claro que sim, ó, Doni. Temos cúpula, temos camadas, temos laço, cereja. Olha. Vamos nessa? Bom apetite. Bom apetite. Valeu a pena esperar. Que delícia! É um espetáculo. Becca. Falei que valia a pena? Nosso bolo cereja imperial tem muitas camadas de sabores, texturas. A cereja é uma explosão de sabor aqui dentro. Cereja é uma das minhas frutas prediletas e acho que nunca eu tinha visto ela apresentada na sua melhor forma, que é aqui. É uma homenagem à cereja também, Becca. E ao nosso cereja do bolo, né?